Paz do Senhor, meu querido amado irmãos. Nesta manhã o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E o Senhor trouxe a sua palavra no livro de Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17. Glórias a Deus. Que nos diz assim: contexto: Deus guia o povo pelo caminho. E sucedeu que, quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que está mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazendo, pois, subir daqui os seus ossos conosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Itã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de nuvem de fogo à noite. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor nos mostrou para estar compartilhando com os irmãos. Então, nós vamos entender aqui que Deus fez uma chamada para Moisés, mandando ele ir até o Egito, para ali, pela sua mão forte, resgatar aquele povo que estava ali escravizado pelo rei do Egito, Faraó. E o Senhor então chama Moisés naquele monte, faz a promessa, convida Moisés a descer novamente até o Egito. No primeiro instante, Moisés recusa porque acha que o povo, quando ele chegasse lá, não ia acreditar, ia tentar matar a ele. Mas Deus confirma para ele que aquele povo que estava procurando a matar já não existia mais. Já tinha mudado uma geração e era outra geração, outro povo. Por isso que Deus mandou seu povo, Moisés, descer para ali resgatar aquele povo, porque a palavra de Deus diz que a oração daquele povo, o gemido, o clamor do povo dos hebreus chegou até os ouvidos do Senhor, e o Senhor se lembrou da promessa que fez a Abraão, seu pai. E aí então Moisés desce, vai e encontra ali com seu irmão Arão, para que venha ali ser o seu sucessor. É como Deus falou: olha, Moisés, eu falarei na sua boca e você falará, e Arão vai falar por ti. Porque Moisés falava assim: ó, desde que sou pesado, né, de palavras. O que ele queria dizer? Que ele não tinha muito entendimento, né, por você dizer assim, não conhecia muito, não sabia muito o que falar. Mas Deus falou para ele: ó, eu falarei por ti, você falará por mim, e Arão falará por ti, né? Por isso que Arão tinha que estar ali com ele.
E aí então nós vemos aqui nessa passagem que quando Moisés chega no Egito, começa então a pedir Faraó para que viesse liberar o seu povo para adorar a Deus no monte, né, em outro lugar. O rei então começa a impedir, né, o rei do Egito começa a impedir, Faraó começa a impedir então que o povo saia daquele lugar, porque ali eles estavam escravizados, né? Talvez a gente muitas vezes nos tornamos sem Jesus, às vezes nos torna escravizado. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus servem ao inimigo, e essa pessoa ela é escravizada pelo inimigo, faz aquilo que o inimigo agrada, né? Por isso que nós dizemos que é escravizado pelo inimigo. E aquele povo estava ali, ainda que eles estivessem ali naquela terra, servindo o Faraó, né? Mas eles tinham temor de Deus. Eles sempre lembravam, né? Porque passava geração e nunca eles esqueciam das promessas que Deus tinha feito aos seus pais. E chega nesse tempo, Moisés começa então a pedir para Faraó que libertasse aquele povo, liberasse aquele povo para que viesse adorar a Deus no lugar separado. E Faraó então começava a impedir, e Deus mandava por misericórdia algumas dificuldades, pragas para aquele lugar, para aquela terra, e foram várias tentativas. Até que chega um ponto que a última praga que o Senhor manda, o último desafio, foi quando os filhos, os sacerdotes, né, os primogênitos, seriam mortos. E aí um ponto que chega que quando o primogênito da casa de Faraó foi morto, e aí então o Faraó começa então a ficar com raiva e libera então o povo de Israel, o povo hebreu que estava ali. E ali aquele povo então começa a marchar, começa a sair do Egito. E nessa caminhada seria caminhada de poucos dias, talvez um dia. Era apenas atravessar o Mar Vermelho. E aí acontece que quando o povo começa a ir, né, Deus, ele não mandou o seu povo, ele não enviou o seu povo pelo caminho onde passava, onde morava ali aquele povoado, os filisteus. Por quê? Porque Deus já sabia, né? Porque os filisteus eram um povo que não se dava com o povo de Israel. Eles queriam destruir, né, o povo de Israel daquela terra. E aí então Deus, como Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, envia seu povo para o outro caminho, passando pelo deserto, aleluia, beirando a costa do Mar Vermelho, para que o povo não sofresse. Mas Deus já sabia o que ia acontecer. Então o povo começa a caminhar para aquele lugar. Muitos obstáculos aconteceram. Povos talvez fraco na fé não conseguiram chegar até a cidade com o Senhor de Canaã, que o Senhor tinha prometido aos pais, né, deles. Por ele ser tão fraco, muitas das vezes a pessoa se torna fraca, não aguenta as provas, não aguenta as dificuldades, e aí então começa a enfraquecer, começa a desanimar, começa a voltar, olhar para trás, como olhou aquela mulher de Ló. Deus falou para Ló: olha, pega a sua família e sai deste lugar, porque eu vou destruir essa cidade. E aí então Ló pega a sua família, chama a sua mulher e sai. E fala: não olha para trás. E ali aquela mulher então olha para trás. Ela olha para aquilo que ia deixar,
Muitas vezes tem pessoas que olham para as coisas mundanas, as coisas, os bens materiais. Por isso às vezes não seguem a Jesus, por isso às vezes não serve a Deus. Prefere ficar agarrado nessas coisas do mundo do que servir a Deus. Então foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Por ela olhar para trás, ela se tornou-se uma estátua de sal ali. Mas Ló, não olhando para trás, seguiu a sua vida. E assim esse povo, muitos ali ficaram pelo caminho, muitas guerras, muitas lutas. Às vezes, se a gente for olhar as lutas que nós enfrentamos hoje, a gente não consegue servir a Deus, porque são lutas todos os dias. Nós enfrentamos um gigante. Todos os dias nós enfrentamos um leão. E ele está, como a palavra de Deus diz, está ao nosso derredor, tentando ver uma falha nossa, um erro, para que ele venha dragar a nossa alma, a nossa vida, né? Tragar o que nós temos de bom, que é Jesus Cristo. E por isso que nós temos que andar fielmente diante de Deus, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Este povo que eles saíam do deserto, a Bíblia fala que seria ali 600 homens, fora as crianças e as mulheres. Muito. Era um povo grande, um povo já crescido, um povo já entendido, né? Ali ia pessoas idosas, pessoas novas, e já sabia, né, o que o Senhor tinha o de melhor. Mas ainda, pela essa caminhada, o povo começava então a murmurar, começava então a pedir, a reclamar com Moisés, dizendo: Moisés, tu nos tiraste do nosso lugar para nós morrermos aqui nessa terra, no deserto. Vamos voltar, né? Por isso que eu falei, o povo estava tentando voltar. Por isso que Deus levou eles pelo outro caminho, porque se eles passam pelo caminho onde moravam ali os filisteus, ali mesmo eles ficariam, porque eles não aguentariam, porque o povo filisteu era muito. E aí então Deus faz essa jornada, muda de trajeto, leva para um lugar diferente. Às vezes Deus está falando, passa pelo lugar diferente. Às vezes Deus não está se agradando vendo você passar por esse lugar que você está passando. Às vezes Deus não quer que você fale com pessoas que não é do agrado do Senhor. Por isso que Deus desviou aquele povo ali, daquele caminho. Passando por um lugar diferente. Deus está dizendo, passa pelo lugar diferente. Que não é isso que o Senhor quer que você faça. No seu trabalho, talvez pessoas que não é para você estar junto, na escola e em vários lugares, irmãos. Se nós temos o temor de Deus, nós temos que ter a reverência de andar com pessoas que o Senhor nos manda. Por isso que esse povo foram por esse lugar. Por isso que Deus dirigiu esse povo por ali, né, falando por Moisés. E aí então eu entendo que quando eles começam a caminhar, sim, tem muitas lutas, tem muitas dificuldades, mas eles iam caminhando, reclamavam, murmuravam contra Moisés. Moisés orava a Deus, Deus mandava os bens, comida, água, mas em todo momento o povo começava a reclamar. Não é diferente de hoje, irmãos. Deus está fazendo obra, Deus está operando, Deus está mandando as bênçãos, mas ainda não é o suficiente para eles. Até mesmo para nós vemos que Deus faz maravilha, Deus está cuidando de nós, mas nós achamos que nós temos que ter mais e mais e mais. Mas esquece de buscar a Deus, esquece de orar, esquece de jejuar, mas só quer receber. Então esse povo, eles partiram, mas eles deixaram
o seu coração naquela terra, querendo voltar, né? Não é assim que Deus quer. Se você quer servir a Deus, você tem que se entregar ao Senhor Jesus Cristo, deixar que Deus trabalhe na sua vida. Não você estar na igreja e pensando no mundo que você deixou lá fora. Amém, né? Nesta palavra o Senhor mostra o que nós devemos fazer. Fazemos diferente daquele povo, não murmurar, não reclamar, não fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Nessa manhã, essa foi a palavra que o Senhor nos mostrou para estar anunciando com os irmãos, com o povo, né? Sei que muitos ouvirão essa passagem, alguns vão passar de lado, mas eu creio que Deus, quem estiver com o seu ouvido, como diz na palavra de Deus, quem tem ouvido ouça, que o Espírito diz à igreja. Então, estamos aqui fazendo a nossa parte, né? E a parte de Deus, Ele sabe o que faz. Amém? Que Deus abençoe. Fica na santa paz de Deus. Que o Senhor venha nos dar força e vitória.